Eu aposto que você conhece alguém que já passou dos seus 30, 40 e ainda mora na casa dos pais. Esses dias eu estava numa mesa e ali surgiu esse assunto, né? Por que que as pessoas ficam? Por que que toda família tem alguém que parece que não sai? Geralmente essa pessoa é ingrata e acredita que as pessoas têm que ajudar. Acredita que todo mundo tem que ajudar. Afinal de contas, né, na cabeça dessa pessoa, afinal de contas, se eu tivesse dinheiro, eu ajudaria todo mundo. Então, quando ele pede ajuda para as pessoas e as pessoas ajudam, ele está ali e fala como se você fosse, nossa, um grande amigo. Mas no momento que você diz não, ou alguém diz não, eu não posso, nessa vez eu não vou conseguir, você se torna o pior inimigo, como se fosse a sua obrigação continuar sustentando. E você sabe por que que isso acontece? É isso que a gente vai conversar agora. Por que que esse adulto continua ali e provavelmente nunca vai sair ali da casa dos pais? Esse tipo de adulto eu chamo de adulto lagarta. Não sei se você sabe, mas se você ajudar uma lagarta que está ali no casulo, naquele processo de se transformar uma borboleta, se você ajuda ela a romper o casulo, ela não expele todo o líquido que ela precisa expelir, logo ela cai como uma borboleta deficiente, alguém que não consegue voar, alguém que não consegue bater as asas e nem sustentar o seu próprio peso. O que é o casulo? Por que eu trouxe a lagarta, a borboleta, essa história? Porque é comum na nossa adolescência que nós tenhamos esse ímpeto de ganhar o nosso espaço, de querer construir a nossa vida, de ter os nossos valores ali, o que eu quero realizar, nossos sonhos. E muitas vezes o que acontece? A nossa casa começa a se tornar um ambiente que nos pressiona, ou nos segura, ou nos contém dentro daquilo que a gente está imaginando ser, o que a gente quer ser. Quando eu tinha 17 anos, eu e o meu irmão chamamos meu pai e dissemos assim, a gente não aguenta mais, nós queremos fazer algumas coisas e vocês não deixam a gente fazer nada, nós temos algumas vontades aí os amigos chamam a gente para ir no cinema, vocês não deixam, meus pais eram bem regrados assim. E foi um choque assim para minha família, né? A gente não entendia nada com relação a isso, mas os meus pais foram muito sábios. Eles disseram assim, tudo bem, vocês querem sair, mas saiam de um jeito certo. Eu vou ajudar vocês a se sustentarem, eu vou ajudar vocês a se sustentarem não, a conseguir gerar recurso para se sustentar. Vamos ensinar vocês a cuidar de uma casa e assim, quando vocês estiverem prontos para sair, vocês saem. E ali foi um acordo que, assim, pra gente era muito bom, né? Pra gente soou muito bom, apesar do imediatismo adolescente, nós reconhecemos que não tínhamos a mínima capacidade de nos sustentar fora dali de casa, mas por que eu trouxe essa história? Porque é saudável que a nossa casa gere essa pressão. Aquilo ali é um reino onde os nossos pais reinam. E o que muitos pais têm feito é inverter. Eles pegam e se tornam súditos daquele filho adolescente, onde aquele filho passa a ter vontades satisfeitas e os pais precisam gerar meios, circunstâncias, recursos para atender às necessidades daquele adolescente. Logo, o que acontece com esse adolescente? Ele acredita que ele já é alguém independente, mesmo sem conseguir dar conta do próprio peso e bater as suas próprias asas. Ele cresce um adulto deficiente que necessita de ajuda para se nutrir, para se sustentar. E cria-se no subconsciente dele a noção de que todo mundo precisa ajudar. Afinal de contas, é assim que foi formado a consciência social, formada a sua consciência social. Esse adolescente cresce com a percepção, que é muito difícil de romper, inclusive, de que todo mundo tem por obrigação ajudar ele. Afinal de contas, se ele tivesse recursos sobrando, e como muitas vezes até eles conseguem, né? Alguém ajuda, ele paga a conta de todo mundo, ele vai lá e esbanja. Por quê? Porque ele não entende qual que é o preço da vida que ele leva. Então, uma vez que a casa se torna aquele ambiente onde as regras são instituídas por um soberano, por um pai, uma mãe, claro, gente, com muito respeito, não estou falando de tirania nem nada nesse sentido, mas pessoas firmes, que têm valores bem firmados. Esse adolescente entende que em algum momento ele vai precisar sair e na sua casa, uma vez que ele der conta dela, vai precisar ter ali o seu
as suas regras, vai precisar ter a sua forma de funcionar, até esse limite que gera segurança no desenvolvimento de uma criança e de um adolescente, para que esse adolescente chegue em um momento e diga assim, nossa, eu preciso extrapolar, transbordar isso para poder alcançar coisas maiores. E aqui eu quebro uma crença muito grande, que muitas pessoas, eu escuto muita gente falando, dizendo que eu gostaria de ser pelo menos 50% do homem que o meu pai foi, 50% da mulher que a minha mãe foi. Isso é desonrar seu pai, desonrar sua mãe. Você precisa ser pelo menos o dobro, porque até o que eles são, eles trouxeram você. Eles passaram para você aquilo que eles são. Sua obrigação é ser o dobro. É usar aquilo que lhe foi dado e multiplicar. Então, assim, o que nós vemos hoje? São lares onde acontece essa inversão entre o papel do pai e da mãe, como soberanos ali, como pessoas que são responsáveis pela segurança, pelo funcionamento do ambiente, para que eles passem a se tornar súditos de um pequeno soberano ali, um adolescente que vai passar a dizer como as coisas vão funcionar dentro de casa. Às vezes não acontece 100% isso. Às vezes o adolescente ganha um pequeno condado dentro do reino do pai e da mãe, ou seja, ele é dono do quarto dele, e ele entra e sai a hora que quer e vive uma cultura diferente dentro daquele quarto, sendo quem ele é, que é muito diferente daquela família. Isso, gente, não é estimular a autonomia e a identidade do adolescente. Isso não é. Isso é uma inversão de valores onde você vai fragilizar esse adolescente. Eu tenho absoluta certeza que você, que precisou por algum motivo, claro que existem motivos absurdos e eu não estou entrando nesses casos, você que por algum motivo viveu essa pressão dentro de casa, saiu e formou ali seu próprio reino, você entende o quanto foi necessário isso. Poderia ter sido melhor? Poderia, mas ninguém ensinou isso para os nossos pais. Nossos avós eram muito diferentes com eles. Ninguém ensinou isso para eles. Então, assim, não é hora de culpar. Mas você entende, esses filhos que saíram de casa, devido a essa pressão, esse aumento de pressão, saíram de casa, construíram algo, geralmente são aqueles filhos mais gratos. São aqueles filhos que acabam perdoando, que acabam amando, recebendo os pais em casa, visitando. Diferente desse outro tipo de filho que fica ali acreditando que todo mundo precisa ajudá-lo. Uma vez que a família se preocupa, nossa, mas se a gente colocar regras aqui, nós vamos perder o nosso filho. Você não vai perder o seu filho, você vai fazer a pressão necessária para que ele tenha que fazer a força necessária para expelir os líquidos e se tornar ali a próxima etapa da vida dele, que é alguém que consegue dar conta do próprio peso e bater as próprias asas. E isso é muito saudável, muito saudável. Se você vê alguém, se você conhece alguém hoje que mora na casa dos pais ou vive uma vida de dependência, seja dos pais, seja de uma esposa ou de um marido, no sentido de que não é uma dependência no sentido de interdependência, que eu acho muito saudável, o marido e a esposa serem interdependentes um do outro, cada um cuida de uma etapa, uma parte do lar, no sentido de que dividem o seu trabalho ali muito bem dividido, é muito bom isso. Mas eu estou falando de pessoas que acreditam que o outro tem por obrigação suprir meus caprichos. Por capricho, só para a gente definir aqui, eu não estou falando de necessariamente necessidades básicas ou fisiológicas ali, segurança do seu corpo. Eu estou falando que tem gente que acredita que os outros têm que investir para que ele consiga ter uma boa reputação, bons relacionamentos, continuar frequentando um lugar XYZ, o carro, isso, para que ele consiga pagar uma conta que ele deixou ali em aberto, geralmente são contas ali de lazer, né? Então, assim, uma coisa é você passar uma necessidade uma vez ou outra e precisar da ajuda dos seus amigos ou de alguém. Isso daí, gente, todo mundo vai passar. Deus abençoe que você não passe, mas uma hora ou outra a vida pode trazer um revés e você vai precisar ali de gente boa para lhe ajudar. Mas isso não é um estilo de vida. Que isso não seja um estilo de vida. Então, assim, se você conseguiu compreender como que acontece, conseguiu enxergar pessoas da sua família que passam por esse tipo de dinâmica, se você conseguiu olhar a sua própria casa com seu filho adolescente, se você tinha dúvida,
Será que eu devo me posicionar, dizer como as coisas funcionam, com amor, com respeito, claro, não é para ser um tirano ali dentro de casa, mas trazer limites que geram segurança, que ensinam a ele como que funciona o ambiente de um lar, que dão para ele a musculatura para se levantar. Se você sentir que existe abertura de enviar esse vídeo para alguém que você diz assim, poxa, essa pessoa já entendeu que ela precisa de mais independência, ela precisa crescer. Se você sentiu que precisa enviar esse vídeo para alguns amigos que estão passando por alguma dificuldade, dúvida com o seu filho adolescente, envia. O meu objetivo aqui é ajudar a tua família, é ajudar você a sustentar teu primeiro empreendimento. E às vezes, se você não tem família, a família é que você vai construir. Então assim, compartilha, envia, tenho certeza que essa mensagem pode curar muitas famílias e até evitar que muitas famílias se desfaçam por causa de falta de conhecimento. E se os canais grandes já pedem para você se inscreva nesse canal aqui, curte esse vídeo porque isso ajuda essa mensagem a chegar mais longe.